Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Semana quente na política nacional. Tivemos o anúncio de uma carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao presidente do Brasil, presidente Lula, onde informava sobre uma sobretaxa, né? Uma taxação a produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos em 50%. Impacto, claro, para a economia, mas também para a política. Este é o assunto do professor Marco Aurélio Freire neste sábado. Bom dia, professor. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Política e economia são duas ciências que andam juntas muito mais do que a gente pensa. E a situação atual do tarifaço do Donald Trump contra o Brasil prova muito esse cenário. Começo pela economia. É interessante a gente voltar no tempo um pouquinho e vermos o seguinte. Nos anos 40, entre a década de 1940 e 1950, 50,4% de todas as exportações brasileiras, ou todo o comércio internacional brasileiro, era justamente com os Estados Unidos. Ou seja, metade de tudo que a gente vendia e comprava era com relação aos americanos. Hoje, nos tempos atuais, entre 11% e 12% de nosso comércio internacional é com os americanos. Olha, eles inclusive não são sequer mais o primeiro lugar da lista. O Brasil vende muito mais para a China e compra dela. Porém, claro, os Estados Unidos ainda são um parceiro importante, tanto que ainda são o número 2 na nossa tabela de venda e compra internacionais. Agora, dizer que eles têm o mesmo peso de antes? Não. Isso quer dizer que o Brasil não vai sofrer impactos? Vai sim. Até porque, só para termos um exemplo, estima-se que só em São Paulo, mais de 100 mil empregos estão ameaçados se as tarifas continuarem do jeito que estão. Agora, que não é mais como antigamente, isso está claro também. O Brasil tende a se readaptar, mas essa readaptação de comércio, de encontrar novos compradores, também não será do dia para a noite. No entanto, se eles são importantes para a gente também tem um peso de importância para alguns setores da economia americana, como, por exemplo, setores da área de suco de laranja, o aço brasileiro entra nos Estados Unidos também, o café, né? Boa parte do café consumido todos os dias pelos americanos tem origem aqui no Brasil, enfim, né? Então a relação recíproca. E um detalhe importante, das maiores economias do mundo que os Estados Unidos fazem comércio, o Brasil era uma das únicas com quem eles tinham superávit, ou seja, eles conseguiam vender mais do que compravam da gente. Com relação a outros países importantes, como o Canadá, países europeus, enfim, Austrália, vários países do mundo, os Estados Unidos têm déficit, ou seja, eles vendem menos do que compram, mas no caso do Brasil é o contrário. Por isso que o aumento das tarifas claramente também vai impactar aí, né, vários setores da economia americana que vão reagir, inclusive internamente, a essas tarifas do Trump. Então, esse é o cenário econômico que a gente tem. Porém, o tarifaço de Trump não é apenas econômico, é também político. Tanto que, logo na carta que ele enviou ao Lula, o Trump, já tinha no primeiro parágrafo uma defesa de Bolsonaro. Ou seja, o próprio Trump colocou a cena política na frente do cenário econômico na própria carta que ele fez. E isso não é à toa, né? O Trump se levantou em defesa de Bolsonaro porque sabia que isso ia agitar internamente a política brasileira, né? Dividindo o país em termos de polarização. Polarização essa que nós já vivemos há um bom tempo e que agora está cada vez mais acirrada. Inclusive, esse episódio também serviu para a gente perceber o seguinte: como é difícil e como será difícil o surgimento de novas lideranças que consigam romper esse aspecto da polarização do Brasil, pelo menos nesses tempos mais recentes, né? Por quê? Porque agora a gente tem visto uma troca de farpas entre o Lula, além de ser Lula com Trump, também do Lula e de Bolsonaro, né? O Lula e o Bolsonaro voltam para a cena, né, da política com muita força. O Lula já é o presidente, o Bolsonaro é o último presidente antes dele, isso já os confere muita força. Porém, né, está claro, é evidente que o debate é Lula-Bolsonaro e esse debate vai continuar.
o que pode atrapalhar muito os planos da direita, uma vez que Bolsonaro está inelegível nesse momento, mas pode atrapalhar muito a sucessão de um nome na direita. Inclusive, o nome que estava sendo trabalhado por muitos, né, dentro desse campo político era o nome de Tarcísio de Freitas, que nesse momento está se complicando um pouco nesse debate, porque ele está sendo muito cobrado, né, a criticar o Trump, enfim. Por quê? Porque o estado de São Paulo é o estado que mais sofre com as tarifas, pelo menos 30% de todo esse comércio do Brasil que eu falei vem de São Paulo diretamente com os Estados Unidos, e eles são os mais afetados enquanto estado da nação. Então, isso pode atrapalhar muito, né, a trajetória política de Tarcísio em relação a ele se tornar ou não candidato à presidência, inclusive porque qualquer candidato à presidência da República da direita passa necessariamente pelo nome de Bolsonaro. Agora, esse cenário dessa política também tem seus problemas. Só para que a gente tenha uma ideia, nas últimas 24 horas, no estudo da agência Nexus para a CNN, tivemos mais de 36 milhões de citações do tarifaço aqui no Brasil, só na rede social X, o antigo Twitter, e 78% dessas menções foram negativas à família Bolsonaro e ao Trump, o que quer dizer que a discussão nas redes sociais nesse momento é uma discussão que está contrária ao Trump. Afinal de contas, é um presidente estrangeiro, né, fazendo uma ação contra o país. E isso vai obrigar a família Bolsonaro e ao núcleo mais central, né, da direita brasileira a se reorganizar na narrativa, porque, por enquanto, nas redes, eles parecem estar perdendo. Porém, essa guerra não termina hoje, então, a conferir, eu volto segunda-feira com mais comentários, se Deus quiser. Abraçar aqui a Elisa e o Elieden, que estão acompanhando aqui a cidade desde cedo. Muito obrigado pela sintonia.